very long time. And so we can't cover in the time we have all of this in depth. E isso é algo que eu tenho feito por muito tempo como vocação, e eu sei que não vamos conseguir abranger tudo aqui nessa noite. And so I've put together some things to share with you that I hope will be helpful to you. E eu separei algumas coisas que eu acho que serão muito úteis para você. And if you have any questions tonight, I'll be happy to answer them. E se você tiver alguma pergunta nessa noite, ficarei muito feliz em respondê-los. And if you have any questions as your course of study continues over the next many weeks, Pastor Mateus can get those to me and I will try to answer them as well. E se durante todo o seu curso de aconselhamento bíblico básico você tiver alguma dúvida, nas outras semanas que haverá, você tiver alguma dúvida e quiser reportar a mim, pode enviar para a coordenação, que a coordenação vai enviar ao pastor Mateus e ele vai transmitir a mim. And so we'll start with some terms. The first term is counseling. Então nós vamos começar trazendo a definição de algumas terminologias, e a primeira delas é aconselhamento. And I will provide this PowerPoint to Pastor Matthew so he can translate it, if that would be helpful. E não fique preocupado. Se você quiser depois, eu vou compartilhar esse documento de slides com o pastor Mateus, ele vai traduzir e a coordenação do curso pode fazer chegar a você, é só você solicitá-los. And the first definition is counseling, and counseling is helping someone through mutual collaboration. E a primeira definição, então, que eu quero deixar claro aqui é que toda vez que nós estivermos falando de aconselhamento, nós estamos falando de ajudar alguém através de uma colaboração mútua. And what's important here in this definition is that as a counselor, we don't fix people. E o que é muito importante destacar aqui dentro dessa definição é que, como conselheiros, nós não consertamos as pessoas. And we do not solve their problems. Nós não solucionamos os problemas deles. We are not the miracle workers. Nós não somos aqueles que realizam milagres. But what we do is we help them to help themselves. O que nós fazemos é nós os ajudamos a se autoajudarem ou ajudarem a si mesmos. We provide them with the tools they need to solve their problems. Nós colaboramos providenciando ferramentas para que eles venham usar para eles mesmos resolverem os seus problemas. We help them see the blind spots that they may not be aware of, so that they can find a way out. Nós ajudamos até mesmo a enxergar os pontos cegos que estão diante deles, que eles não estão percebendo, para que eles possam trabalhar com isso. And so the next definition on the list is the definition of the counselor. Então, uma próxima definição dentro disso é a definição do conselheiro. The counselor is someone who helps by carefully attending to the needs and concerns of another. E aí, quando estamos falando de conselheiros, estamos falando daquele que ajuda de maneira cuidadosa a atender às necessidades e preocupações de outros. The words I have underlined in that definition are the words carefully attending. E aqui eu fiz questão de sublinhar as palavras atentar cuidadosamente. That is a critically important point in the concept of counseling. E esse é um ponto muito
crucial para o aconselhamento. If someone has a problem in their life, one of the things that they will typically say is that nobody understands what I'm going through. Normalmente, quando nós nos deparamos com alguém com problema, a maioria das vezes, vamos ouvir ele dizer, olha, ninguém entende aquilo que eu estou passando. I would imagine that many of you have heard other people say something like, I have these terrible problems, but nobody else can understand it. E talvez você já possa ter ouvido alguém dizer, olha, eu estou com esses problemas e ninguém consegue me ajudar, ninguém para me ouvir. Particularly if any of you have teenagers for children, you understand that they think they have problems that nobody else can understand. E, principalmente você que é pai e mãe de adolescente, tenha certeza que eles acham que tem problemas que ninguém mais consegue entender. And the one thing that you can do as a counselor is make sure the people that you're talking to know that you really understand what they're going through. E, como conselheiros, uma chave fundamental é que nós deixemos claros para aqueles a quem estamos aconselhando que nós estamos entendendo o que eles estão passando. And you get to this point of understanding somebody else's situation by carefully attending to what they have to say. E nós conseguimos chegar a esse ponto de realmente entender o que eles estão passando quando nós atentamos cuidadosamente para as suas necessidades. So, getting just a little bit ahead of myself here, Então, deixa eu já antecipar alguma coisa que eu vou falar depois, mas if you were to meet with somebody who needed help, let's say they were having serious financial troubles, se você se encontrar com alguém que está precisando de ajuda, está passando por alguma situação financeira grave, and at the end of the process, they still had these serious financial problems, e se no final do processo eles ainda permanecem numa situação complicada financeira, they will still think that their meetings with you were helpful and beneficial if they are in a place where they understand that you knew exactly what they were dealing with and that you really had a grasp on what they were struggling with. Eles vão sentir-se apoiados, mesmo que o problema não fora solucionado, mas se em todo o processo você deu a atenção devida, você mostrou que estava à disposição deles, eles vão se sentir gratos e vão, de alguma forma, já sentirem-se bem com todo o aconselhamento, com todo o processo. A lot of people who try counseling try to fix people's problems at the very beginning. E, infelizmente, muitos que vão ao aconselhamento, eles tentam consertar o problema das pessoas logo de cara. But that's not what counselors do. Mas We não é isso. collaborate with them. Mas não é isso que os conselheiros devem fazer. Os conselheiros devem colaborar com eles. We collaborate with them and help them figure out how to solve their problems, but we can only do that if we truly understand what they're dealing with. O papel como conselheiros é de colaborar, é de auxiliar as pessoas a lidarem e resolverem os seus próprios problemas. E nós só conseguiremos fazer isso se nós realmente entendermos o que elas estão passando. And then the last definition on the slide is the counselee.
E a última definição que eu tenho aqui nesse slide é o aconselhado. And this is obvious. This is the person who is seeking assistance. Isso aqui é óbvio, né? É aquela pessoa que está à procura de assistência. And this is also obvious, but it's something that sometimes we need to be reminded of. E é claro que é óbvio, mas isso é às vezes algo que a gente precisa ser constantemente lembrados. The person who comes to you for help is a treasured child of God. Aquele que vai até você pedindo ajuda, procurar ajuda, é um rico filho de Deus. They were someone made in the image of God. Temos que lembrar que eles são pessoas que foram feitas à imagem de Deus. And I say these obvious things to remind us that we are all in this way very much alike. Eu falo isso para que a gente se lembre que de muitas formas nós somos muito parecidos. A counselor is not a better person than the counselee. O conselheiro não é uma pessoa melhor do que o aconselhado. We are all in this together, and if God puts you in a place where you can help somebody else, remember that you're helping somebody else made in the image of God. Estamos todos no mesmo barco. A única diferença é que se há alguma forma que nós podemos ajudar alguém, nós devemos fazê-lo, porque somos todos filhos de Deus, à imagem de Deus. And so to echo back on this idea of carefully attending. Então, voltando talvez como um eco ao atendimento ou atentando cuidadosamente, People want to be heard. temos que lembrar, as pessoas querem ser ouvidas. And people who might come to you for assistance want to know that you have listened to them. E as pessoas que vêm até nós procurando assistência, elas têm que ter a certeza de que nós estamos as escutando. And here's some very simple math for you. E vamos fazer aqui uma matemática bem simples. You have 2 ears and 1 mouth. Você tem 2 ouvidos e uma boca. You should be using your ears at least twice as much as you use your mouth. Temos que usar os nossos ouvidos, pelo menos o dobro do que usamos a nossa boca. If you are meeting with someone in a counseling setting and you are doing most of the talking, then something's not right. Se você está num momento de aconselhamento, numa sessão de aconselhamento, e você, conselheiro, está fazendo e tendo a maior parte da conversa ou da fala, alguma coisa está errada. Pastor Matthew has given me a list of the topics that you're going to cover. O pastor Mateus compartilhou comigo uma listagem com todos os tópicos que vocês ouvirão dentro desse curso básico de aconselhamento oferecido pelo Mirab. But I do want to suggest that you be careful and not attempt to treat a situation where somebody has a mental health problem. E eu quero que você tome muito cuidado para não se antecipar já diagnosticando ou deduzindo que alguém tenha uma doença mental. These things are best left to the healthcare professionals. Quem pode diagnosticar são os profissionais da saúde. So why do we do counseling? Então, por que nós fazemos aconselhamento? And one of the words on this slide is a word that you'll hear from me a lot, and it's this word about collaborating.
E aqui nesse slide nós temos uma palavra que você vai ouvir eu falar constantemente, que é a palavra colaborar. And so one of the goals of counseling is to collaborate to set goals. Então, um dos objetivos do aconselhamento é colaborar no fazer metas, no traçar metas. Counselors don't tell their clients what their goals are. They help them set their own goals. Os conselheiros, eles não dizem quais são as metas que o aconselhado precisa alcançar. Os conselheiros ajudam os aconselhados a traçarem as suas próprias metas. And we want to be sure to facilitate the next step. E nós temos que ter a segurança de facilitar para o próximo etapa, para o próximo degrau. We are trying to help people get a little better today than they were yesterday. This happens a step at a time. Nós vamos tentar auxiliá-los a serem melhor amanhã do que elas estão hoje. E isso só acontece passo após passo, degrau após degrau. So setting goals and facilitating growth require us to know exactly what the client needs. Então, estabelecer metas e facilitar o crescimento faz com que nós tenhamos o pleno conhecimento do que o aconselhado precisa. And part of this is to help the clients understand where they are strong and to increase in those strengths and to capitalize on those strengths. E parte disso é ajudar no descobrimento, ou até conscientizar o aconselhado a perceber quais são os seus pontos fortes, focar nesses pontos fortes e desenvolvê-los. And so the goals of counseling are not to do these things that are on the right side of this slide. E aí, à direita do slide, nós vemos que os objetivos do aconselhamento não são... We avoid giving advice. Nós não simplesmente damos conselhos. And I could talk about that for a very long time, but the short understanding, the short reason for that is we are not smarter than our client. E eu poderia falar muito sobre apenas essa temática, sobre o dar conselhos ou dar uma receita pronta. Mas, em resumo, o que eu posso dizer é: nós não somos melhores do que o aconselhado. For example, if Pastor Matthew was my client, por exemplo, se o pastor Mateus fosse meu cliente, I am the expert on counseling. Eu sou o especialista em aconselhamento. Pastor Matthew is the expert on Pastor Matthew. Mas o pastor Mateus é o especialista em ser o pastor Mateus. And understanding that is a way to give my client respect. E entender isso é um meio de dar e oferecer e apresentar o respeito que o meu aconselhado precisa. And I'm also not going to fix his problems. E eu não vou também consertar os seus problemas. That's his job, not my job. Esse é o trabalho dele. Ele tem que consertar o problema dele. Não sou eu que tenho que consertar. But I am going to work with him to help him see the ways that he can fix his problem by capitalizing on his strengths. Mas eu vou ajudá-lo, eu vou auxiliá-lo na caminhada para que ele perceba o que é necessário para que ele mesmo conserte os seus problemas, para que ele mesmo consiga visualizar a solução. And another thing you can't do is you can't help people be happy.
I'm sorry, I lost you that in the moment. Yes. It's some- Yeah, the last point was, we can't make people be happy. Nós temos que entender, perdão, irmãos, eu tive um problema técnico aqui. Nós não podemos fazer as pessoas. I'm sorry, I'm on my cell phone and there's somebody calling me. And I cannot take the call. Irmãos, me perdoem. Eu tive problemas técnicos, eu estou tendo que usar o meu celular e tem alguém me ligando e toda vez que ela tenta me ligar, eu perco a conexão aqui. Me perdoem. So when we talk about you good people getting some training on being a counselor and becoming a counselor in your church community. Então, estamos falando aqui sobre a importância de que haja esse treinamento, de que haja esse desenvolvimento para que sejamos melhores conselheiros dentro da comunidade que estamos inseridos. And so you are the process, and you are an important variable in the counseling process. Então, dentro disso, você é muito precioso. Dentro desse processo de aconselhamento, você é extremamente precioso e indispensável. So in order for you to be effective as a counselor, you have to know who you are. Então, para que sejamos bons ou efetivos, eficazes no aconselhamento, nós também precisamos saber quem nós somos. And this is something that we could talk about for hours, but just quickly here, it'd be a good idea if you could start listing some of your strengths that you bring to the idea of being a counselor. E poderíamos talvez falar horas sobre esse assunto, mas uma dica para você seja começar a fazer uma listagem dos seus pontos fortes, de características que você pode trazer para o aconselhamento. Similarly, it'd be helpful if you started getting an understanding of what perhaps some of your weaknesses are that you might bring to this process. E também fazer uma listagem, ter uma percepção clara de quais são os seus pontos fracos e como isso pode afetar no aconselhamento. Because whatever your situation is, whatever your history is, it becomes a part of the counseling relationship. Porque quem você é e o que você traz faz parte do aconselhamento. And so understanding who you are as part of the counseling relationship means you have to be aware of yourself. Então, parte de entender quem você é e aquilo que você contribui para o aconselhamento traz essa necessidade de autorreflexão. So you have to understand what's in your past, what motivates you, and what you value. Então, com isso, você tem que ter um claro entendimento do seu passado, daquilo que te motiva hoje e quais são os seus valores. Now, probably here within the context of a church ministry, we all have similar values. Então, quando nós falamos sobre o ministério da igreja, ministério de aconselhamento, claro que dentro dos valores, nós temos alguns ou muitos valores que são inerentes a esse ministério. But that doesn't necessarily mean that your values are going to be exactly like the values of the people that you provide counseling for. E isso não significa que os seus valores serão iguais aos valores daquelas pessoas a quem estamos prestando aconselhamento. And this is something you have to understand, that the person sitting across from you in the room might have a different perspective, might have different values, and you need to take that into consideration.
E temos que levar em consideração exatamente isso, que aquela pessoa a quem estamos olhando no momento do aconselhamento pode ter valores diferentes de nós, e nós precisamos entender e ter essa percepção clara. And so you need to be aware of how you come across to other people, and you need to be aware of the things that you're doing as you're providing counsel. Então, precisamos não só estarmos cientes do que vai com a pessoa, do que ela está apresentando, mas também precisamos estar cientes daquilo que nós podemos contribuir e ajudar para essa pessoa. So I'm going to adjust my camera for just a second here. Deixa eu fazer um ajuste aqui na minha câmera, rapidinho. So if I'm providing counseling to somebody and the whole time I'm doing it, I'm doing this. Você imagina que, olha para mim, se eu tiver o tempo todo que eu estou aconselhando alguém, eu estiver fazendo isso aqui, olha, na minha roupa. That makes it appear that I'm nervous Isso or that I'm uncomfortable. pode transparecer para a pessoa que eu estou nervoso ou que eu estou desconfortável com aquela situação. That does not help me present to my client that I'm interested in what they're saying. Isso não ajuda a apresentar para o meu aconselhado que eu estou interessado, que eu quero ajudá-lo naquele processo. So as you go through your training to be a counselor, it'd probably be a good idea to videotape yourself. Então, enquanto você estiver nesse curso, estiver fazendo treinamentos até para aconselhar as pessoas, talvez seria interessante você se gravar por algum tempo. Because if the whole time I'm doing it, I'm clicking my pen. Você já imaginou se o tempo todo que eu estiver aconselhando, eu estiver mexendo na minha caneta, eu estiver fazendo algum barulho? It's not going to help. Isso não vai auxiliar, isso não vai trazer ajuda. So you need to have this awareness of how you're coming across to other people, and videotaping yourself as you're practicing counseling will probably be a big help to you. Então precisamos ter esse entendimento de como as pessoas estão nos vendo. E às vezes nos gravarmos faz com que nós percebamos alguns detalhes da nossa postura que nós não percebíamos antes. And as you present yourself as a counselor, your voice sends a message and your body sends a message. E temos que lembrar que o tempo todo, como conselheiros, não só aquilo que falamos, mas a nossa voz e o nosso corpo também estão transmitindo uma mensagem. And this comes across in a lot of ways, whether it's eye contact. E isso pode ajudar ou piorar de várias formas. Por exemplo, quando nós mantemos um contato visual, your tone of voice, o tom da nossa voz, how close you're sitting to the other person, o quão perto você está sentando do aconselhado, your hand gestures. os seus movimentos de mãos. So all of this is important in helping the person understand that you're really listening to them and trying to understand their situation. E isso tudo vai colaborar para que a pessoa entenda, saiba que você está interessado, que você quer ouvi-lo, que você quer ajudá-lo. So generally we want to sit in a way that we are facing the person we're talking to. Então, normalmente, é bom que nós nos posicionemos e sentemos de frente com a pessoa a qual estamos aconselhando. You want your posture to be open towards them
not closed in like this. Não queremos que a sua postura esteja sempre aberta e não fechada desse jeito assim. And if they're making it a particular important point, sometimes it's helpful to lean in a little to show that you're really paying attention. E quando eles estão falando algo muito importante, às vezes o fato de você se debruçar assim, se aproximar um pouquinho mais, faz e tem um peso muito grande. And most importantly, be relaxed. E mais importante de tudo, esteja relaxado, esteja tranquilo. If you are nervous, it's going to come across to them and it will not help you understand what they're dealing with. Se você transparecer nervosismo, isso não vai ajudá-los. Isso vai transparecer e pode ocasionar algum travamento, algum empecilho para o aconselhamento. And as you show up to be a counselor, you bring several things with you. Então, quando você se apresenta como conselheiro, você automaticamente traz muita coisa consigo para o aconselhamento. And this slide says that you bring two things. You bring your head and you bring your heart. E aqui nesse slide, eu estou dizendo que nós trazemos normalmente duas coisas. Normalmente nós trazemos a nossa cabeça e nós trazemos o nosso coração. And by bringing your head, by that I mean that you're bringing your attitudes. Então, quando eu estou falando que nós trazemos a nossa cabeça, eu estou querendo dizer que nós trazemos as nossas atitudes. Everybody has good days and bad days. And if you had a bad day, you can't bring it with you. E todos nós temos dias bons, como temos dias maus. E se naquele dia nós tivermos dias maus, não podemos levar isso para o aconselhamento. And under the category of you bring your heart, E dentro da categoria de trazer o seu coração, you bring your presence as a human. nós trazemos a nossa presença como seres humanos. You come across to the person you're talking to as being warm and real and authentic. Nós transparecemos esse calor humano, essa realidade, essa autenticidade aos nossos aconselhados. And you also bring your values, E também trazemos os nossos valores, keeping in mind that those values may not be exactly the same values that your clients have. lembrando que talvez esses valores não sejam exatamente os mesmos valores daqueles de quem estamos aconselhando, ou a quem estamos aconselhando. And you can probably recognize that in both columns on this slide, the last line in both columns is the same. E aí você pode perceber que nas duas colunas aqui, o último item é o mesmo. You bring your head and you bring your heart, and both of those include the presence of Christ in you. Nós trazemos a nossa cabeça, nós trazemos o nosso coração, mas em ambos, nós sempre trazemos a presença de Cristo conosco. If you're counseling someone and you and the client are the only presence in the room, it's not going to work as well as if the presence of Christ is also there with you. E se estamos num aconselhamento em que as únicas presenças são a nossa e a dos nossos aconselhados, não terá efeito e um impacto como se tivesse ou como se tem quando nós temos a presença de Cristo naquele ambiente conosco. And I'm roughly halfway through what I have to say to you tonight. E eu acredito que já consegui falar pelo menos metade daquilo que eu gostaria de falar para vocês nessa noite. And I wonder if anybody is surprised that so far I've only talked about you.
E não sei se alguém fica surpreso que até agora a gente só falou sobre vocês, sobre os conselheiros. I've spent very little time talking about the person that you might be the counselor for. E eu gastei aqui pouquíssimo tempo para falar sobre aquelas pessoas a quem nós prestaremos aconselhamento. Because how you handle the counseling situation is going to be so important to whether it works or not. Porque como nós lidamos dentro do aconselhamento será mais importante do que se vai funcionar ou não. How you present yourself and how you handle yourself and how you listen with 2 ears is going to make or break the counseling session. Porque como você se apresenta, aquilo que você traz para o aconselhamento, o quanto você ouve, lembrando que você tem 2 ouvidos, faz completa e total diferença numa sessão de aconselhamento. So now let's shift gears a little bit and talk about some tools that you can use. Então vamos mudar aqui de marcha um pouquinho e vamos falar sobre algumas ferramentas que nós podemos usar. And one of these tools we call reflecting. E uma dessas ferramentas que nós podemos usar chamamos de refletir. And be sure not to skip this step. E temos que ter a certeza de não pular nenhuma etapa. Because people want to be understood, and here's a way that you can help people know that you understand what they're saying. Porque as pessoas querem ser compreendidas. E nós temos que ter a certeza de que estamos compreendendo e de que elas estão percebendo de que estamos as compreendendo. And so reflecting is summarizing the content or the facts of what the client said. Então, quando nós usamos essa ferramenta chamada refletir, nós estamos resumindo de volta ao nosso aconselhado o conteúdo e os fatos daquilo que eles disseram. And the formulas that are listed here on this page that Pastor Matthew can translate for you. E a fórmula que nós temos aqui nesse slide, que depois o pastor Mateus vai traduzir para você, are some basic ways that you can reflect content to somebody. São algumas formas bem simples de como nós podemos colocar essa ferramenta em prática durante o aconselhamento. And so, for example, if you're meeting with a client and they tell you their story about how they don't have enough money, they can't pay their bills, and they're having financial problems. Então, se o aconselhado chega e fala assim, olha, eu estou tendo problemas financeiros, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, eu estou tendo muita dificuldade nessa área. What you could say to them is something like, E o que nós podemos dizer para eles é alguma coisa como: what I'm hearing you say is you're concerned about being able to pay all of your bills next month. Podemos dizer, então, o que eu estou ouvindo você dizer é que você está preocupado em pagar todas as contas mês que vem. Now that sounds very simple. Isso pode parecer-nos muito simples, but there's so much power in the fact that you can let them know that you truly understood the problem they're facing. mas há um poder muito grande quando eles percebem que nós estamos realmente entendendo aquilo que eles estão passando. And once you have established that, you have paved the way that they will continue to work with you
so that you can help them deal with their issue. Então, quando nós fazemos isso, é como se nós tivéssemos aberto o caminho para aquilo, para a jornada que nós vamos trilhar juntos. So as we reflect this information back to them, we can paraphrase the things that they've told us. Então, quando nós refletimos o conteúdo para eles, nós podemos parafrasear o que eles disseram. By paraphrasing, we tell them what we heard them say, but we use our words. Quando parafraseamos, nós vamos dizer a eles aquilo que ouvimos com as nossas próprias palavras. And that reinforces the fact that we really understand what their problem is. E isso reforça a ideia de que nós realmente entendemos qual é o problema que eles estão apresentando. We don't just repeat back word for word. A gente não fala palavra por palavra de volta para eles, But we express it in a way that they understand, we got it, we understand it, and we know what they're dealing with. nós expressamos de uma forma que eles entendam, que eles percebam que nós entendemos o que está acontecendo, aquilo que eles verbalizaram para nós. And so the part we just talked about is the idea of reflecting the facts of a situation. Então, nós acabamos de falar sobre a ideia de refletir os pensamentos dentro do aconselhamento. Beyond expressing and reflecting the facts of a situation, we also have to be able to reflect what people are feeling. Além de refletir os fatos que nós ouvimos, nós também precisamos ser capazes de refletir os sentimentos que estão sendo expressados. And so, to use the example I used just a few moments ago, Então, para usar o exemplo que eu acabei de usar agora há pouco, I might say, I understand that you're concerned about your financial condition and that you may not be able to pay your bills next month. And because of that, you feel anxious. e aí podemos dizer, olha, eu entendi que você está preocupado com as suas finanças, preocupado com o fato de talvez não conseguir pagar as contas mês que vem, e por causa disso você está se sentindo ansioso. And the benefit of doing this is that even if you're wrong, it helps the client understand that you're trying to get to where they are. E mesmo que nós estejamos errados, isso é bom fazermos, porque ele vai ter uma noção, o nosso aconselhado terá uma noção de que nós estamos tentando entender o que ele está passando. So if I tell the client, you sound like you're anxious about this, they might say, I wouldn't say anxious, but I'm very worried. E quando nós falamos, olha, eu estou percebendo que você está ansioso com relação a isso, talvez ele possa até falar assim, não, eu não diria que eu estou ansioso, mas um pouco preocupado. And by phrasing it in that way, you give them the ability to correct you, to let you know what they really are feeling. Então, quando nós fazemos isso, nós também possibilitamos que o próprio aconselhado esclareça-nos o que ele está sentindo. So it's okay if you miss it, because you give them the opportunity to correct you. Então, ao verbalizarmos, não tem problema se nós errarmos, porque quando nós verbalizamos, nós damos a oportunidade do nosso aconselhado nos corrigir.
And so reflecting feeling is not saying that you agree with where they are. Então, quando nós refletimos o sentimento, nós não estamos concordando com aquilo que eles estão sentindo. And we don't try to impose any emotions on somebody. E nós não estamos também tentando impor nenhum tipo de emoção a essa pessoa. So if a client tells me, no, I'm not anxious, but I'm afraid, then that's what they are. And I don't have to say, no, I think you're anxious. Então, se o nosso aconselhado disser, não, eu não estou ansioso, eu acho que eu estou com medo. A gente não pode simplesmente falar, não, você está ansioso, sim. And so to tell somebody what you think they're feeling is just as simple as saying, you feel. Então, para refletir o que alguém está sentindo, usamos simplesmente esse início de frase. Você se sente, e aí você fala o que você entendeu ou percebeu. And so then the next step is the idea of understanding. And this builds on the idea of reflecting content and reflecting feeling. Então, a próxima ferramenta, a próxima etapa seria o entendimento, baseado na ferramenta que nós acabamos de utilizar, de refletir os fatos e de refletir os sentimentos. And so putting this all together and building on this, the formula for this is to say, you feel whatever way it is because of whatever the circumstances. E aí nós já vamos a um pouco mais profundo. E a fórmula é, então você se sente desse jeito por causa, e aí você destaca aquilo que for entendido. And so to keep with the example that I've been using so far, então, para continuar usando o exemplo que nós utilizamos até agora, you might say, you feel fearful because you are concerned about not being able to pay your bills and to buy groceries next month. Então, você se sente temeroso porque você acha que não vai conseguir pagar as contas e fazer a compra de mercado no próximo mês. So all of this so far has probably sounded pretty simple. Então, você pode falar assim, mas tudo isso até agora foi muito simples. So take a moment now and maybe take a step back from what we've been talking about. Então, tire um momento agora, afasta-se um pouquinho e pense em tudo isso que nós falamos até agora. Think about a time, perhaps, in your past that you've talked to a friend about a problem you've had. Pense em algum momento no passado que você usou para falar com um amigo aquilo que você estava sentindo. Let's say you went to a friend and said something like, I don't think I'm going to have enough money to pay all my bills that I have to pay next month and buy groceries for my family. Então, vamos continuar usando esse exemplo. Pense em algum momento que você chegou para o seu amigo e falou assim, puxa, acho que não vou conseguir pagar as contas mês que vem, não vou conseguir fazer o mercado. If you are like 99% of the world, se você é como 99% do mundo, your friend gave you a solution. O seu amigo deu uma solução. They probably said something like, you should get a part-time job. Talvez ele fosse, eu acho que você tem que arranjar um outro emprego de meio período. But when your friend gave you that solution, it illustrated, very importantly, they did not hear what you had to say. Mas, se o seu amigo
simplesmente te deu essa solução para o problema, o que, na verdade, fica claro é que ele não te ouviu e não entendeu o seu problema. Because the reason that friend probably came to you was not because they wanted a solution from you, but they wanted to be heard. Porque muitas vezes, quando alguém chega a outro com uma situação como essa, eles não querem a solução, eles simplesmente querem ser ouvidos. They wanted somebody to understand what they were dealing with and to be concerned for them and to stand with them. Eles querem ser ouvidos, querem que alguém se preocupe, querem que alguém ouça, entenda e fique ao lado deles. So as a counselor, resist the urge to immediately try to solve somebody's problem. Então, como conselheiros, nós temos que lutar contra esse impulso que temos de querer solucionar todos os problemas. Because as I said earlier, you're not any smarter than they are. Porque, como dissemos antes, nós não somos mais espertos que os outros. And what will really help them now is somebody who they know will try to understand exactly what they're dealing with. E o que vai ajudar é que alguém que eles conheçam possa se identificar com eles e realmente entender o que eles estão passando. And one way we do that is with this idea of empathy. E uma forma que nós fazemos ou usamos para isso é usando a empatia. The old explanation of empathy is it's the idea that you know what it is to walk in somebody else's shoes. E a ideia de empatia é aquela ideia de saber o que é caminhar no calçado da outra pessoa. And another way to say this is the words that are here on the slide, that to sense the client's private world as if it were your own. E outra definição clássica é essa que está aqui no slide, que é ter o sentido de como é viver no mundo privado da outra pessoa. So if someone were to explain to you that they had a child that was very sick, então vamos usar aqui uma situação de alguém que tenha um filho que está muito doente. You cannot be them. You cannot have a sick child that's just as sick as their child is. Você não pode ser eles. Você não pode ter uma criança tão doente quanto a deles. But you can exhibit to them that you understand what a horrible situation that would be. Mas você pode demonstrá-los o quanto você imagina que deve ser horrível vir passar por aquela situação. And there's a lot of power that comes into the relationship when somebody knows that you empathize with them, that you understand what they're dealing with. E há um poder muito grande quando alguém entende que nós conseguimos desenvolver essa empatia, que nós conseguimos entender o que eles estão passando. And generally speaking, there are two kinds of empathy. E geralmente há dois tipos de empatia. There's the cognitive empathy, which is what people think. Tem a empatia cognitiva, que é aquilo que as pessoas pensam. And there's affective empathy, which is what people are feeling. E tem a empatia afetiva, que é aquilo que as pessoas sentem. So, for example, going back to the people with financial difficulties. Então, voltando ao exemplo das pessoas com dificuldades financeiras. If somebody knows they're not going to have enough money next month to pay their bills,
that's a cognitive process that's based on the math. Se alguém sabe que no próximo mês não terá condições de cumprir com suas responsabilidades financeiras, esse é um problema de pensamento, é um problema cognitivo. And so you can express to them that you understand the cognitive thinking part of this, that the numbers just don't in their favor. E aí nós podemos mostrar para eles essa empatia cognitiva, mostrando que entendemos que os números não estão a favor deles. But there's also the affective part of what they're feeling about this. With the financial situation, maybe they're worried. Mas também tem a parte afetiva desse processo, a parte de que eles estão preocupados com essa situação. With a very sick child, perhaps they're very fearful of what could happen in the future. E talvez a família que tem uma criança doente, eles estejam muito temerosos do que pode acontecer no futuro. And so the formula for empathy sounds like this. You feel this particular way because of whatever's happening in your life. Então a fórmula da empatia, ela é bem simples, então você sente dessa forma por causa dessa situação específica. And taking the time to explain these things and express these things helps the people understand that you understand what they're dealing with and that you're on their side. E quando nós fazemos isso, nós estamos explicando para os nossos aconselhados que nós não só estamos entendendo aquilo que eles estão passando, mas como nós estamos mostrando que estamos do lado deles. And empathy is not sympathy. Does this work in Matthew, does this work in Portuguese? Yes, I think so. Okay, good. Ele me perguntou se funciona em português. Eu acredito que funciona. Ele está dizendo que empatia não é simpatia. Sympathy is, I feel sorry for you. Porque simpatia é, eu lamento por você. And that doesn't mean much and it doesn't help much. Isso não significa muita coisa, isso, na verdade, não apresenta muita coisa. But empathy, the idea that I really have a sense of what you're going through and I understand it, is much more powerful. Mas a empatia, que é aquele senso de que realmente eu entendo, eu estou compreendendo aquilo que você está passando, é muito mais poderoso. And empathy does not suggest that you agree with what they're thinking or feeling. E ao ter empatia, isso não significa que nós estamos concordando com aquilo que eles estão passando. But it does let them know that you understand it. Mas deixa claro que nós entendemos. And then another skill that you will need as we go through this counseling process is the idea of clarifying. E uma outra ferramenta que nós precisamos para passar pelo aconselhamento é a ideia do esclarecimento, do clarificar. And perhaps the easiest way to do this is with a statement. E talvez a forma mais fácil de fazer isso é fazendo uma afirmação. And not with a question. Não com uma pergunta. And it is simply, tell me more about. E a fórmula é, diga-me mais sobre. Tell me more about your child's illness. Me fala mais sobre a doença do seu filho. And then taking it to the next step, which is the last line that's on this slide. E aí, levando para a próxima etapa, que é o último slide aqui da nossa aula.
What is it about your child's illness that feels scary? O que sobre a doença do seu filho que faz com que você se sinta amedrontado ou temeroso? What is it about your financial situation that feels uneasy to you? O que sobre a sua situação financeira lhe parece difícil ou complicado? What is it about the move that you have to make to another state that makes you feel anxious? O que sobre a mudança de estado faz com que você se sinta ansiosa? By including a gentle question that has both the facts and the feelings in it, you can get a very deep understanding of what the person is working with. Quando nós fazemos uma pergunta simples, que inclui os fatos e os sentimentos, nós conseguimos aprofundar o nosso entendimento da situação da pessoa. On the left side of this slide is the idea of open questions. E aí aqui nós temos, do lado esquerdo, a ideia de questões abertas. And on the right side of this slide is talking about closed questions. E do lado direito nós temos aqui o que nós falamos sobre perguntas fechadas. Generally, we want to ask open questions. Normalmente, dentro do aconselhamento, temos que priorizar por questões abertas. Closed questions are questions that can be answered typically in a single word. Porque normalmente as questões fechadas podem ser respondidas com sim ou não, ou com respostas monossilábicas. For example, are you having financial troubles? Por exemplo, você está tendo problemas financeiros? If they answer that question, yes, it doesn't tell you anything. Se eles responderem sim, isso não está nos dizendo nada. A much better question is, tell me about the financial problems you're having. Uma pergunta muito mais efetiva seria: conte-me sobre os problemas financeiros que você está enfrentando. Open questions allow the person to talk more and give you a better understanding of what they're dealing with. Questões abertas possibilitam que o aconselhado fale mais, apresente mais e discurse mais sobre aquilo que ele está passando. Open questions typically begin with how. Normalmente, as perguntas abertas começam com como, What, o que, or in what ways. ou de qual jeito. Closed questions often begin with did, or do you, or have you, or will you. Normalmente, as perguntas fechadas começam com você já fez, você fará. And they do not give Okay. much opportunity. They do not give much opportunity for the person to give you a good answer. E elas não dão muita oportunidade para que a pessoa dê uma resposta mais completa. But be careful with questions, because too many questions will make people feel defensive sometimes. Mas tome cuidado com as perguntas, porque muitas perguntas, ou fazer muitas perguntas, pode levar as pessoas a ficarem na defensiva, muitas vezes. If any of you were to go to a counselor and the first 20 or 30 minutes of the counseling session was just a lot of questions, Porque se formos para um aconselhamento, os primeiros 20 minutos ou meia hora do aconselhamento for só monte de perguntas, you're probably going to feel like you've been put on the spot or you're being interrogated.
provavelmente vamos nos sentir como se estivéssemos num interrogatório, na berlinda. You might even feel like you're being accused of something. Podemos até nos sentir como pegar os elementos que estariam numa pergunta, mas transformar em afirmação. And the answer to this will be easy, but I'll give you a question and a statement, and you let me know which you think is better. E eu vou te dar aqui um exemplo de pergunta e o exemplo de uma afirmação, e você me diga o que você acha que seria mais fácil ou melhor. So question 1, what illness did the doctor diagnose your child with? Pergunta número 1. Com qual doença o médico diagnosticou o seu filho? Or question 2, which is actually not even a question, but a statement. E questão 2, que na verdade não é uma questão, é uma afirmação. Please tell me more about your child's illness. Por favor, diga-me mais sobre a doença do seu filho. Obviously, the second choice is the better. Obviamente, a segunda opção é bem melhor. The first was a closed question, and the answer could be one word. Porque a primeira foi uma pergunta fechada e a resposta poderia ser monossilábica. The second allows them to talk about whatever the situation is. E a segunda já possibilita que ele fale mais, que ele apresente mais informações sobre o que está acontecendo. And one of the interesting benefits of that approach that they might not even realize and you may not have thought of E algo interessante dessa abordagem é que eles podem nem mesmo perceber. E talvez nós também nem podemos ainda ter a percepção. is it actually gives them permission to not talk about things they don't want to talk about. Mas dá a possibilidade deles não falarem sobre o que eles não querem falar. If I ask you, what was the diagnosis of your child? Se eu fizer a pergunta, olha, qual foi o diagnóstico do seu filho? Now you are kind of on the spot and you have to say something like, it's a broken leg or it's a skin cancer. E aí nós ficamos numa situação que nós temos que definir, temos que falar desde uma perna quebrada a câncer de pele. But if I'm the client and I'm responding to the question, to the statement of, tell me more about your child's health condition. Mas se eu sou aconselhado, eu tenho que encarar a afirmação, diga-me mais sobre a condição do seu filho. I don't have to say that it's cancer or a broken leg. I could say something like, the doctor says she's going to be okay. E eu não preciso falar que é uma perna quebrada ou que é câncer de pele. Mas eu posso falar assim, não, o médico disse que vai estar tudo bem. Que vai ficar tudo bem. So not only am I not on the spot, but I have the freedom to answer in a way that I think is best. Então, dessa forma, o aconselhado não só não fica na berlinda, mas como ele tem a possibilidade de responder da maneira com que ele se sinta melhor expressando a situação. And so far, we've talked about some basic ideas about how you can engage with people to get to the place where you really understand what they're dealing with. Então, até agora, nós só falamos de ideias básicas para que nos auxilie a entender melhor as pessoas, que possibilitam que a nossa compreensão do que está acontecendo melhore. And all of these things are skills that require practice. E todas essas são ferramentas que exigem prática. And so now that you've heard about these things, I hope in the sessions that you have over the coming weeks that you will practice counseling with each other
and then give each other honest feedback about how you did. E eu espero que isso seja apenas o ponto de partida para todo um curso que você terá, que você vai aprender bastante coisa, e espero que você pratique até com o seu colega, uns com os outros, algumas dessas ferramentas. And if you're giving feedback to somebody else who is in this counseling training program, E se em algum momento você der algum feedback para alguém que esteve no curso básico de aconselhamento com você, what that person needs to know is, first, did they really understand you? então, primeiro o que ela precisa saber é, será que ela realmente te entendeu? And second, did they empathize with what you were saying? Segundo, ela teve empatia com aquilo que você estava dizendo? So continue working on your counseling skills until the answers to both of those questions will be C. Então, você tem que trabalhar nessas ferramentas até que chegue a resposta de que ambas essas perguntas sejam sim. Eles conseguiram. So this next slide is about the idea of growth. And people come to... Go ahead. I'm sorry, go ahead. You go. Esse próximo slide, então, vai falar um pouquinho sobre a ideia do crescimento. Mateus, explain to these folks that talking through a translator is not as easy as it looks. Ele está pedindo para dizer a vocês que conversar e dar aula através de um intérprete não é tão fácil quanto parece. And that Matthew is an amazing translator. E que o Mateus é um ótimo intérprete, tradutor. Thank you very much. But it's still hard work. Mas mesmo assim é bem difícil, é um trabalho árduo. So we've talked about a lot of skills that you can use. Então nós falamos sobre algumas ferramentas que você pode usar no aconselhamento. But what we want for everybody, for our clients as well as ourselves, Mas o que nós queremos para todos, seja os aconselhados como para nós conselheiros, is to grow, é crescimento, to get better, melhorar, to get stronger, tornarmos-nos mais fortes. and there are a lot of ways that we could measure this. E tem muitas formas de mensurar isso. The four most common ways are on this slide. E os 4 maneiras mais comuns estão aqui nesse slide. And one is the affective part of who they are, and that's how they feel. Então, qual que é a parte afetiva de quem eles são? Isso demonstra como eles sentem. You might work with people who are anxious. Poderemos trabalhar com pessoas que são ansiosas, Worried, preocupadas, afraid, com medo, and any other emotions you can think of. de qualquer outro tipo de emoção que você consiga pensar. One way you'll know that people are better is if they're not worried and they're not afraid and they're not anxious. Então, uma maneira de sabermos que as pessoas estão melhor é de vermos que elas não mais estão preocupadas, não mais estão ansiosas, não mais estão amedrontadas. And then the next way we can measure growth and improvement is on how people act. E outra forma que podemos ver o crescimento, mensurar o crescimento, é vendo como as pessoas agem. Going back to the example of the family who was worried about their finances. Voltando lá naquele exemplo de quando uma família estava preocupada com as suas finanças.
I don't know if it's common in Brazil, but in the United States, we have many people who spend more money than they make. Eu não sei como é aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos nós temos muitas pessoas que gastam mais dinheiro do que elas recebem. There are people here who make a good living, maybe $100,000 a year. E tem pessoas aqui que conseguem viver bem, tirando $100 mil por ano. But if they spend $120,000 every year, it's not good. Mas se eles gastam $120 mil por ano, isso não é bom. So if you have somebody who is spending more money than they make, and you get them to the point where they stop doing that, that's clearly a behavioral improvement. Então, se nós conseguimos fazer com que uma pessoa que gastava mais dinheiro do que recebia de salário mudar de comportamento, nós conseguimos, então, ver e mensurar o crescimento deles baseado nas atitudes, nas suas ações. If there's somebody who comes to you for counsel and they consume too much alcohol and they stop consuming alcohol, that's a behavioral improvement. That's growth. Se alguém chega para a gente falando e demonstrando um grande consumo de álcool, e no decorrer das conversas, do aconselhamento, ele para de consumir álcool, através do seu comportamento nós vemos o crescimento. And then the next way that we can measure how people are growing and improving is how they think. E uma outra maneira que nós conseguimos mensurar o crescimento de uma pessoa é vendo como eles pensam. Many people think negatively about themselves. Muitas pessoas pensam de forma depreciativa e negativa sobre eles mesmos. If we can get people to where they think more positively about themselves, Se nós conseguimos liderá-los ou levá-los a pensar de forma mais positiva sobre eles mesmos, or think more positively about their future, ou de pensar de maneira mais positiva sobre o seu futuro, or their spouse, ou sobre o seu cônjuge, or their children, ou sobre os seus filhos. then we have made progress with them. Então, com certeza, nós tivemos progresso com eles. There's a proverb that in English says, as a man thinketh, so is he. Há um provérbio aqui que nós usamos que diz, assim como o homem pensa, assim ele é. What people think about themselves is important. Como as pessoas pensam sobre elas mesmas é muito importante. This goes back to the idea I mentioned earlier about when you're counseling, the person sitting in the room with you was made in the image of God. E aqui nós voltamos àquela ideia que eu já mencionei a você, de quando nós sentarmos no aconselhamento, nós lembrarmos que aqueles a quem nós estamos aconselhando é uma pessoa feita à imagem de Deus. And have fun with this one, Matthew, but here in the US we say, God don't make no junk. E aqui nos Estados Unidos a gente tem um ditado que diz que Deus não faz coisa ruim. Deus não faz tranqueira. And if somebody thinks they're junk or they're trash, get them out of that thinking. E se alguém pensa que ele é uma tranqueira, que ele é um lixo, nós precisamos auxiliá-los a pensar de forma diferente. And then the last way to measure growth that's on this slide is the spiritual dimension. E a última forma de crescimento que nós podemos mensurar o crescimento é em âmbito espiritual. If you can collaborate with someone, se nós podemos colaborar com alguém, get them this much closer to God, e fazer com que eles se aproximem
apenas isso daqui, de Deus, you have done an amazing work. nós fizemos um trabalho extraordinário. You will have been God's hands and feet on this earth. Nós, então, realmente fomos as mãos e os pés de Deus nessa terra. So as you think about counseling, Então, quando você pensar em aconselhamento, begin with the end in mind. comece com o fim no seu pensamento. That we're looking for positive change in how people feel, Nós estamos procurando And how they mudanças act. positivas em como as pessoas sentem, em como elas agem, and how they think, and how em they como relate to elas God. pensam e como elas se relacionam com Deus. And then it's important at the end of the counseling relationship that we terminate. Então, a gente chega ao entendimento de que todo o processo de aconselhamento tem que ter um término, tem que acabar. When you start counseling with somebody, it's not your intention to be their counselor for the next 20 or 30 years. Quando nós começamos um aconselhamento com uma pessoa, não é a nossa intenção de permanecer aconselhando aquela pessoa por 20, 30 anos. And so every time you meet with somebody, you need to evaluate where we are and where we need to go. E então, toda vez que nós encontramos com essa pessoa para aconselhamento, nós temos que deixar claro onde estamos e aonde nós queremos chegar. And deal with the issues that they brought to you and do so in an effective way. E lidarmos com as questões que foram apresentadas de forma positiva, de forma efetiva. And then make sure they are equipped to move on, to go ahead in life without you. E chegarmos então a ter a certeza de que elas estão equipadas, prontas para continuarem a vida sem nós, sem os conselheiros. Now, this may sound a little silly, E o que eu vou falar agora pode parecer um pouquinho bobo, but your goal as a counselor mas o nosso objetivo como conselheiros is to stop being their counselor. é de parar de ser o conselheiro deles. So that's all I have for you. I hope this has been helpful to you. And if you have any questions, I'd be happy to try to answer them. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje nessa aula inaugural. Fico feliz em estar com você, mas quero também aproveitar e abrir aí um período para, se alguém tiver alguma pergunta, ficarei feliz em respondê-los. Se você tem, então, aí agora, você pode colocar no chat, se você tem alguma pergunta que você queira fazer ao Dr. King sobre o que ele falou hoje dentro do aconselhamento, aproveite a oportunidade agora. Matthew, give me 1 second. I will be right back. Tá. Enquanto você se prepara e coloque aí a sua pergunta, ele vai precisar resolver um assunto ali rapidinho. E nós queremos, então, aproveitar enquanto você escreve aí no nosso chat do YouTube a sua pergunta. Queremos agradecer a você que esteve conosco, que nos acompanhou, que ouviu essa aula, que compartilhou essa aula, e dizer que o curso de aconselhamento bíblico ainda não começou esse ano, ele vai começar esse mês ainda. Você ainda pode fazer as inscrições
Você é muito bem-vindo. Você que já fez sua inscrição, você que é aluno do nosso curso neste ano de 2022, do curso básico de aconselhamento bíblico, seja muito bem-vindo ao nosso curso. Matthew, cachorro. Yes. Very good This is- Portuguese. Josephine. This is my dog, Josephine. Gente, essa aqui é minha querida, minha Josefina. Josephine. Very nice. Our leader is saying thank you for everything. Thank you for your presence here with us. She just made a surgery some days ago, and that's why she's not here with us, but she's sending you her greetings and her thank wishes for everything and for your time here with us. May God bless you. Glad to be here. Thank you. Muito bom estar aqui com vocês. Olha, eu acredito que, pelo que eu vi aqui no chat, não teve nenhuma pergunta, mas nós queremos deixar claro que você pode rever essa aula e você que já é aluno, tem a oportunidade de, em todas as aulas, fazer perguntas aos professores, de participar ativamente. Hoje a nossa aula inaugural foi assim, online, meio fora, mas as nossas aulas do curso todas por uma plataforma que você a qualquer momento pode levantar a mão, pode participar, pode fazer parte aí desse momento, ok? We have a question here. Tem duas perguntas aqui, uma da Josemara Vieira e uma da Sofia Caminha. Deixa eu fazer da Josemara. Na sua experiência, quais são as maiores dificuldades em capacitar pessoas ao aconselhamento? In your experience, what are the most difficult areas or difficult time that you had to teach or people to do counseling? What are the most troubled areas? So the question is, what's the hardest part to teach? To teach people to do counseling. The answer, it's kind of a two-part answer. One is to slow down. Acho que essa resposta precisa ser duas etapas. A primeira é de desacelerar. And to overcome the urge to fix people. Desacelerar e superar essa vontade que nós temos de consertar as pessoas. And Acho que in English, we refer to one of the incidents in the Bible as the rich young ruler. Do you know the one I'm talking about? Does that translate? Yeah. Yeah. The rich young ruler is a great example of this. He came to Jesus and said, "What do I need to do?" And Jesus aquela conversa que Jesus tem com o jovem rico ilustra bem isso que nós queremos falar. Okay? And Jesus told him what to do. E ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, o que eu tenho que fazer? E Jesus vira para ele e fala o que ele tem que fazer. And just a side note here, Jesus was Jesus. He was not the guy's counselor. Lembrando que, em parênteses aqui, que Jesus era Jesus, Jesus não era o conselheiro dele. And the rich young ruler walked away. E aquele jovem rico, ele simplesmente se afasta. And Jesus did not chase after him. Jesus não correu atrás dele. Jesus let this man make his decision. Jesus deixou com que o jovem rico tomasse a sua própria decisão. Counselors have to be the same. Os conselheiros têm que fazer a mesma coisa. If somebody doesn't want to get fixed, you can't fix them. Se alguém não quiser
de vontade própria, se consertar, nós não teremos a capacidade de consertá-los. Hear them, Ouvi-los, empathize with them, simpatizar com eles, help them see options they may not have already seen, ajudá-los a ver opções que eles ainda não perceberam and then let them make their decision. e deixe com que eles tomem a decisão. Even if you're sure it's a bad decision. Mesmo que você tenha certeza de que é uma decisão horrível, errada, tem que deixá-los decidir. So all of that to say that the hardest thing to teach counselors is to not try to fix people. Isso tudo para dizer que a coisa mais dificultosa quando se trata em capacitar pessoas ao aconselhamento é tirar dessas pessoas a ideia de que nós não consertamos as pessoas. Let me give you a part B answer to that too. Deixa eu dar uma parte B dessa resposta. A lot of counselors have had problems that their clients will present to them. Muitas vezes, os conselheiros já tiveram os mesmos problemas que os aconselhados estão apresentando. So let's say one of the people who's training to be a counselor in the past had financial problems. Então, vamos dizer que um dos conselheiros já teve problemas financeiros no passado. If somebody shows up for counseling who is currently having financial problems, E aí, se alguém agora está apresentando-se a esse conselheiro com dificuldades financeiras, what worked for you is not necessarily going to work for them. o que funcionou naquela época para o conselheiro, necessariamente não vai funcionar para o aconselhado. And this is hard for new counselors to understand, that just because something worked for me, it should work for you, but it doesn't. E isso é algo, às vezes, difícil que os novos conselheiros têm dificuldade de lidar. Que o que funcionou com você, necessariamente, não vai funcionar com o seu aconselhado. Did that answer that question? I don't know. That's a good question. That's a good answer. Okay, good. Eu não sei. Ele perguntou, e aí, Jusemara Vieira, respondeu a sua pergunta? Eu falei assim, eu não sei se ela vai conseguir responder sim ou não, mas eu achei que foi uma boa resposta à pergunta. A segunda pergunta que nós temos aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Qual a diferença para a terapia quando a pessoa procura fazer análise com o psicólogo? What's the difference to therapy when a person seeks to do analysis with a psychologist? So is the question, for example, what's the difference between somebody who has a basic problem, like they have a sick child or they have financial problems, compared to somebody who is generally messed up and needs all kinds of help? Is that it? Yeah, maybe. Okay. Yeah, I think so. Okay. Wow, there's a lot to that one. Yes, it is. There's a lot to that. So to try to simplify this, the idea of analysis is usually associated with Freud. Sophie, tem muita coisa que nós poderíamos falar sobre essa sua pergunta, mas a primeira coisa é que quando a gente fala de análise, quase que a gente pressupõe Freud. And on this point, I could talk for weeks. E só sobre isso eu poderia falar sobre semanas. The short answer is I don't do Freud.
E a resposta bem curta é: eu não faço Freud. I think there's a big misconception that the practice of psychology is the practice of Freudian principles. Eu acho que às vezes há um pensamento muito errôneo achando que pensamento psicológico é puramente pensamento freudiano. And that's not the case. E isso não é o caso. Certainly not the case with me. E principalmente não é o caso comigo. Or anybody I know. E de alguém que eu conheça. And so to get back to the important part of the question. E voltando então para a parte importante da sua pergunta. Somebody who's having a wide variety of problems and perhaps not just one discrete problem. E a diferença entre aconselhar alguém que tem inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, para alguém que tem só um problema. The process would be very similar. It would just be a lot bigger and take a lot longer. O processo provavelmente vai ser o mesmo. A única diferença é que será muito mais longo, o processo muito mais desgastante, com muito mais sessões. And I would use the same tools that we talked about tonight. E eu usaria as mesmas ferramentas que nós falamos nessa noite. And to go back to the idea of Freud, Freud would hate this presentation tonight. E, só para te dar uma dica de Freud, Freud iria odiar a apresentação que eu fiz hoje para vocês. There's nothing in this presentation tonight that came from the theories of Freud. Porque não tem nada dessa apresentação hoje que veio das teorias freudianas. Nada. Nothing, yes. Nada. Nada! Very good! Não sei se isso lhe ajuda, Sophie. Antes da sua pergunta, tinha uma da Joana. Como aconselhar familiares que estão afastados? There's a question here. How to give counseling or to help those family members that are not Christians? Using the tools that we've talked about tonight, I don't really see that there's much of a difference. These tools would work with Christians as well with non-Christians. Joana, as ferramentas que nós falamos aqui hoje à noite, elas funcionam com qualquer pessoa, seja cristão ou não. Você pode utilizá-las que terá o mesmo efeito. But the side benefit here, mas benefício que tem, and going back to what I said at the very beginning, that people who have problems usually don't have anybody who will listen to them. Voltando àquilo que eu falei no início, que normalmente as pessoas com problemas, elas não encontram pessoas que parem e escutem. So the fact that you're going to actually hear these people and reflect their content and reflect their emotions is probably going to be a new experience for them. Então, para esses familiares não convertidos ou afastados, o simples fato de você parar, ouvi-los, refletir, mostrar que entendeu o que eles estão sentindo, entendeu os fatos daquilo que eles estão falando, será uma ferramenta poderosa nos seus corações. And so they're going to think this is interesting, and they're going to wonder what it is about you that's different, and that may open the opportunity that you can lead them to the Lord. E isso vai fazer com que eles reflitam do quanto você é diferente, do quanto essa situação até já meio que amoleceu o coração deles
para que então você entre e introduza Jesus Cristo como Salvador da vida deles. Okay, can we go to some other questions? Tem mais algumas perguntas aqui, irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir fazê-las todas, mas vou fazer mais alguma aqui da Alexandra. Gostaria de saber quais são os 3 piores erros de um conselheiro. The question is, what are the 3 most unfortunate mistakes that a counselor can make? I think it's a good question. That's a great question. Eu falei, eu acho que essa é uma boa pergunta. Ele falou assim, essa é uma ótima pergunta. First is probably thinking that you're in this alone. Eu acho que talvez o primeiro seria achar que você está entrando sozinho. If you have a client that is, for some reason, difficult, Se você tem um aconselhado e por qualquer motivo é difícil. You don't understand the problem they're presenting, E você não está entendendo o problema que eles estão apresentando. or you do understand the problem, but you have no idea what to do with it, Ou você está entendendo o problema, mas você não tem ideia de como ajudar. or maybe you and the client just aren't getting along well, Ou você e o aconselhado não estão se entendendo, ask for help. não estão se dando bem, peça ajuda. Call Pastor Mateus. Ligue para o pastor Mateus. Yeah, you don't have to do it all by yourself. Collaborate with each other. Você não precisa carregar o fardo sozinho. Colabore com alguém, ache alguém que possa lhe ajudar. And I was asked for 3 things. So for number 2, I'm going to go back to what I said earlier, and that is trying to fix people. E, como você pediu 3 erros, número 2, eu vou voltar para aquilo que eu já falei anteriormente. A ideia de tentar consertar pessoas. And then the third one I would say is rushing this idea of understanding what they're doing, what they're dealing with. E a terceira é se apressar em achar que já entendeu o que está acontecendo. So let's go back to the example I was using earlier of somebody who has a sick child. Vamos voltar. You could stop sharing slides and I could see better and it would be better for them. But vamos voltar para aquele exemplo daquela família com uma criança doente. That is going to be a much more complex situation than coming to the understanding you're worried because your child is sick. Porque essa situação pode ser bem mais complexa do que simplesmente chegar ao entendimento de que uma criança está doente. This is a complicated, difficult situation where you really need to spend some time to really get a sense for what's going on. Porque aí aqui é uma situação muito complicada, complexa, e precisamos investir tempo para realmente entendermos o que está acontecendo. So there's this thin line between spending too much time on it and not enough time on it. And you have to be able to read people and understand people so that you know you got to where you needed to get to. Então, há uma linha muito tênue entre gastar muito tempo para ouvir da pessoa e gastar tempo de menos para ouvir com a pessoa. Temos que gastar o tempo suficiente para que haja uma compreensão correta e completa do que a pessoa está passando.
Okay. That's good. We have maybe 2 more questions. Can we do it? Dr. King? Oh, yes, yes, absolutely. Ok. Então, vamos lá, pastor Sandro pergunta, como agir quando o conselheiro se envolve emocionalmente com os problemas do aconselhado? É momento de trocar de conselheiro? The question is, how to act when a counselor gets emotionally involved with the problems of his counselee? Is it time to change counselors? It may be time to change counselors, or perhaps better, it's time for that counselor to get a counselor. Talvez seja o momento de trocar de conselheiros, sim. Mas talvez, e melhor do que trocar de conselheiros, seja a hora daquele conselheiro encontrar um conselheiro para ele. I don't know if this would be common in Brazil, but in the counseling profession here in the United States, there is an expectation that people who present themselves as counselors, such as me, will occasionally go seek the services of a counselor. And I do that. Eu não sei se é comum essa ideia aí no Brasil, mas é muito comum a ideia aqui nos Estados Unidos de que conselheiros como eu, de que as pessoas vejam em conselheiros como eu, pessoas que também, de vez em quando, se aconselham com outros. E isso é muito bom. Just about I think it was about 2 weeks ago, my older brother died. He had been sick for a while, so it was expected. Em alguns meses atrás, passei pela experiência do meu irmão falecer. Já era esperado, porque ele estava doente já há algum tempo. I went to see a counselor. E aí, então, eu fui ver um conselheiro. I thought I was doing okay with it, but I wanted another opinion. I wanted a professional response to how I was managing my brother's passing. Eu achei que estava lidando bem com a situação, mas mesmo assim, eu optei em ir até um conselheiro para que ele me ajudasse a ver se eu realmente estava lidando bem com a situação. Ok, good. E aí eu acredito que isso respondeu a pergunta, e aí nós vamos para a última e já encerramos a nossa aula de hoje. E a última pergunta é da Cristina, que diz, como conseguir fazer com que o aconselhado se desmame dessa dependência de nos solicitar a cada decisão sem magoá-lo? And the last question. This is my brother. Esse aqui é o meu irmão. He would have been 78 tomorrow. Tomorrow is his birthday. Amanhã seria o aniversário dele, amanhã ele estaria fazendo 78 anos de idade. Oh. Yes, we can see it there. I'm sorry for you. Thank you. God bless you. He was a good guy. Okay. We're going to do the last question and then we'll finish our class, okay? Our last question is how to do what we would call the ending process of a person that is like dependent on seeking us for each decision that they have to make, how to stop that without hurting them. That's a great question. Essa é uma ótima pergunta. Pergunta da Cristina, vou ler mais uma vez. Como conseguir fazer que o aconselhado se desmame dessa dependência de nos solicitar a cada decisão sem magoá-lo? Yeah, this is a common problem. Esse é um problema muito comum. Yeah.
And the answer is back to the beginning. It's not our job to fix people. E a resposta é, voltando àquilo que nós falamos no início, o nosso papel não é consertar as pessoas. And so there are actually two kind of big answers to this question. Então tem basicamente duas grandes respostas a essa pergunta. And the first answer is that you're always talking about and always working towards termination. E a primeira delas é que o tempo todo nós temos que falar e temos que andar rumo a esse dia em que irá terminar, em que o aconselhamento vai terminar. And so this could take several forms. For example, you might say at the first session, we'll probably need to meet 3 or 4 more times. E isso pode talvez ficar claro na primeira vez que se chegar para o aconselhamento, que aí você vai falar assim, olha, a gente vai precisar se reunir mais 3 ou 4 vezes. Or if it's going to be a longer process than that, you could say something along the lines of, we will keep working together until we make some progress. Ou, se você vê que vai ser um pouco mais complexo, olha, nós vamos caminhar juntos até que vejamos que você já fez progresso. But however that works out, you're always talking about and you're always working towards some kind of conclusion. Mas, independente, você sempre vai trabalhar e vai falar que haverá uma conclusão, que haverá um término desse relacionamento. And then the other big answer to this is E outra grande resposta a isso, I'm sorry, is that there comes a point when you absolutely have to terminate. que às vezes você vai ver e perceber que vai chegar uma hora que você tem que terminar. And the key deciding factor there is whether the client is making progress. E a grande questão é, o seu aconselhado, ele fez algum progresso? And so I'm going to bring the slide back up. Get just a second here. I think this is Então, it. deixa eu apresentar de novo aqui o slide. So for making progress on how people feel, Então, essa pessoa, a gente tem que sempre avaliar. Essa pessoa fez progresso em como ela se sente, and how they act and how they think and how they relate to God. em como ela fez algum progresso em como ela age, em como ela pensa, em como ela se relaciona com Deus. That's all good. And as long as progress is being made, it makes sense to keep the relationship going. Então, desde que a gente perceba que haja uma progressão, de que a pessoa melhorou, não tem problema, você pode manter o relacionamento. Você pode manter o aconselhamento. But there are people who get addicted to the counseling relationship. Mas há pessoas que se tornam viciadas nesse relacionamento, se tornam interdependentes dentro desse relacionamento do aconselhamento. And they may pretend like they're making progress just so that they can keep seeing you. E às vezes eles podem até tentar nos enganar e podem fingir que estão tendo algum progresso só para continuar nos encontrando. But you can't fall for that. Mas você não pode cair nesse golpe. Because you're not doing them any favors by continuing to meet with them if nothing happening. Porque nós não estamos fazendo nenhum favor a eles. Se continuamos encontrando em aconselhamento e nada está acontecendo. And they may get angry and they may try to manipulate you.
E eles podem ficar nervosos, podem tentar te manipular. They might say things like, "How could you abandon me?" Eles podem até dizer coisas como você pode me abandonar? "I thought you were a Christian. You're supposed to love me." E ela pode dizer, eu pensei que você era cristão, você tem que me amar. "If you really cared about me, you'd see me more." Se você me amasse, se você se importasse realmente comigo, você me veria mais. And if people start saying things to you like that, that is a clear signal it is time to end the relationship with them. E se você ouvir coisas desse tipo, é sinal claro de que tem que ser terminado o relacionamento de aconselhamento. And if you feel badly about that when that happens, it's time for you to go see a counselor. E se você se sentir mal quando isso acontecer e ao ter que fazer isso, é sinal de que você precisa buscar aconselhamento. But I'm really glad for that question because this is a common thing. Eu fico muito obrigado por essa pergunta, porque isso é algo muito recorrente dentro do aconselhamento. And then, Matthew, the other part of this, the answer to this question, is how you set up this program. E uma outra parte que ajuda a responder essa pergunta é como esse programa fora constituído. For example, if you present this to your church body as this is a service we're providing, Porque se você mostrar para a igreja, após fazer o curso de aconselhamento do Mirab básico e o de habilitação, e você mostrar para a igreja local que é um ministério, que é algo sério, and that our volunteer counselors will typically meet with people about 6 times, e ao apresentar isso para a igreja, já ficar claro para o corpo da igreja, olha, os nossos conselheiros voluntários, eles vão se encontrar com você de até 6, até 10 encontros. This helps your counselors let people know that this is not going to be a 2-year, 3-year process. Então, isso já fica claro para que quem for buscar os conselheiros já sabem que não será um processo de 2 anos, 3 anos, mas sim um processo rápido. Yeah, so make sure that you set this up and you advertise it as short-term problem solving and counseling, and that we're not doing 3 years of therapy. E então é muito importante que a gente deixe claro que nós estamos fazendo aconselhamento, principalmente a curto prazo, e não anos e anos de terapia. Okay? Okay. Thank you very much, Dr. King, for being here with us. I'm glad to do it. Good to see you. For blessing us tonight. It's a pleasure having you here in our counseling course, having you to speak for us in Brazil. That's so nice. Thank you very much, and may God bless you more and more. Well, Hope thank to see you soon. Yes, that'd be great. So thank you all. Thank you for listening and attending, and I'm glad to have been a part of this for you. Eu agradeci a ele pela presença dele, pela oportunidade. Não é todo dia que nós temos o Dr. King falando de maneira aberta aqui no Brasil, na verdade. Ele já falou algumas vezes, mas para classes fechadas, aberta, acredito que seja uma das primeiras. Então, eu agradeci. Eu pessoalmente o conheço, estive com ele em dezembro, falei que quero estar com ele novamente. E ele aproveitou a oportunidade de agradecer a você que esteve ouvindo, participando conosco até agora. Muito obrigado. Queremos, então, encerrar, assim, a nossa aula. Se você curtiu, compartilha, dê o seu joinha aí, seja um assinante. Ali uma foto minha e dele na minha formatura de mestrado. Yes, that's very nice. Thank you. Yes. Good night, everybody. Boa noite a todos. Compartilhe, comente,
Se quiser mais informações, entre em contato com a nossa equipe. Ficaremos felizes em estar com vocês, em abençoá-los. Você quer mais informações sobre o curso, você quer uma palestra específica na sua igreja, entre em contato conosco no Ministério Regional de Aconselhamento Bíblico da 3ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista Wesleyana. Está à disposição para ser bênção na sua vida e na sua igreja. Que Deus abençoe. Bye, bye. Bye.